E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um fato relevante que saiu no dia 22 de dezembro referente às ações da IRB Brasil. Foi em relação a um grupamento na casa de 30 ações para uma. Esse grupamento ele já era esperado pelo mercado, porém ele estava precisando ser aprovado. Aí, agora no dia 22, o fato relevante já saiu a aprovação desse grupamento, então a gente vai estar trocando uma ideia sobre isso e tirar algumas dúvidas que às vezes alguns investidores ficam sobre esse tema. E também eu vou estar comentando algumas das minhas expectativas que eu tenho em relação à empresa para o futuro. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, e se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e dá essa força aí pra gente, pro canal crescer. Bora lá! Bom, antes da gente ir para o fato relevante, só para a gente dar uma introdução para a galera que tem dificuldade com essa relação de grupamento ou desdobramento de ações. No caso aqui vai ser feito um grupamento na casa de 30 para uma, ou seja, se você tinha 30 ações, você vai passar a ter uma. Se você tinha 60 ações, você vai passar a ter duas. Vão ser múltiplos de 30. Mas é legal a gente destacar o seguinte, isso daqui ele não vai mudar em nada a sua posição financeira em si. Como vai ocorrer esse agrupamento, as 30 ações que vão virar uma, o seu valor de cota vai acabar subindo em 30 vezes. Então, digamos que quando ocorrer isso daí fique na casa de R$ 1, as suas ações passariam a ter um valor de R$ 30. Porém, você não está tendo uma perda financeira com isso, porque as 30 ações viraram uma e o seu valor unitário, que seria R$ 1, virou R$ 30. Nada muda. É como se você pegasse uma pizza e dividisse ela por números diferentes de pedaços. Porém, ela continua tendo o mesmo tamanho da pizza. Então, quando ocorre esse agrupamento, é isso. Você vai pegar uma pizza que tem 30 pedaços e transformar ela em um pedaço só, mas a pizza em si vai continuar do mesmo tamanho, então você não teria uma perda financeira. Você vê essa questão de valorização das ações, mas não é uma valorização, é porque você junta 30 ações de R$ 1 e daí a nova ação passa a custar R$ 30. Bom, dando uma olhada aqui então no fato relevante que a empresa soltou, no dia 22 de dezembro, aprovou o grupamento da totalidade da 2.467 milhões de ações ordinárias, proporção de 30 ações convertidas em uma, que é aquele negócio que a gente já comentou, quem tem 30 vai passar a ter uma, quem tem 90 vai passar a ter 3, então serão múltiplos de 30, mas você não vai ser lesado em relação aos seus valores de cotas, eles também vão agrupar e ficar um valor de cotação maior. Depois da efetivação do grupamento, ora aprovado, o capital social da companhia permanecerá no montante de 5.453 milhões. Ou seja, ele está dizendo aqui que, por mais que vai ter esse grupamento, não vai ser mexido no capital social. O que isso significa? Aquela coisa da pizza que eu falei, de que a pizza vai continuar tendo o mesmo tamanho. Então, a gente só vai ajustar aqui o número de ações que a empresa tem, mas nada em si vai mudar. Ela com 2.467 milhões de ações, ela tinha um capital social de 5.453 milhões e ela, com um montante de 82 milhões de ações, vai continuar tendo o mesmo capital. Só foi feito esse ajuste de quantidade. Agora a gente está aqui no Suno Notícias apenas para ver a notícia sendo replicada, né? IRB aprova agrupamento de ações na proporção de 30 para uma, e se a gente descer aqui um pouco, a gente consegue visualizar aqui, ó. Uma vez terminado o prazo para efetivação, o grupamento de ações vai produzir efeitos de forma automática, sem a necessidade de qualquer formalidade. Esse prazo se encerrará no dia 24 de janeiro de 2023. Somente serão consideradas para fins de grupamentos ações detidas pelos investidores ao final do pregão do dia 24. Ou seja, para você fazer esse ajuste de múltiplos de 30, você teria até o dia 24 de janeiro. A partir do dia 25 já iria ocorrer esse grupamento. Então, por que eu falo sobre ajuste? Digamos que você tenha 100 ações e elas são múltiplos de 30. Então, ou você teria que vender 10 para ficar com 90, ou você teria que comprar 20 para ficar com 120, ou você deixaria esse montante de 100, porque, olha aqui, ó. Depois da efetivação do grupamento, as frações de ações do IRB Brasil serão identificadas, agrupadas em números inteiros e vendidas pela empresa em leilão realizado na B3. O resultado líquido do leilão vai ser rateado entre os titulares das frações agrupadas. O que isso significa? Se você não deixar ajustado com um múltiplo de 30, ou vendendo ou comprando novas ações para que se faça esse ajuste referente a 30 ações para uma. Se você tiver, por exemplo, 100, essas 10 que irão sobrar aqui, elas vão ser vendidas a leilão e depois você vai estar recebendo na conta da sua corretora o dinheiro referente a essas 10 ações que não conseguiram ser agrupadas, pois não compunham esse múltiplo de 30. Então, até o dia 24, você precisa identificar se você quer fazer esse ajuste ou não. E agora, sobre a relação de expectativa do que eu espero pela empresa, lembrando
Lembrando que eu sou acionista da empresa, eu tenho uma posição considerável exposta à empresa, a um preço médio um pouco reduzido, mas superior ao que ela é trabalhada agora no valor de mercado atual. Mas assim, é claro que uma empresa que está passando por um problema, que começou com problemas de fraudes, depois questão de seca, de chuva que não choveu, depois questões do agronegócio, toda essa sinistralidade ocorrendo, trazendo diversos meses com prejuízo para a empresa, ela não está num momento muito favorável para a gente começar a pensar em questões de lucratividade, até porque, por conta daqueles balanços fraudulentos para trás, a gente não tem muito um norte para saber qual que é o nível de rentabilidade que a empresa consegue entregar. Porém, se a gente for pensar no seguinte cenário, bom, a empresa vai sobreviver, ela vai se recuperar, então ela vai se tornar lucrativa em algum momento. Então, partindo desse princípio, a gente pode chegar numa proporção do seguinte: meio que o ROI estimado do setor é na casa de 15%. Então, o ROI ele seria o quê? O lucro dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Partindo dessa ideia de que no ramo de resseguradoras, é nessa casa de 15% mais ou menos o retorno de investimento sobre o patrimônio líquido. Então, eu decidi fazer algumas contas aqui, porque muitas pessoas que investem na empresa, elas tendem a olhar para aquele valor de cotação de R$ 40 do passado que ela já atingiu, e lembrando que esses R$ 40 do passado, hoje em dia seriam mais ou menos algo próximo de 20, porque quando ela fez uma chamada de capital, ela praticamente dobrou o número de ações. Então, aqueles R$ 40, eles se tornariam os R$ 20 atualmente. Então, a empresa dificilmente retornaria a esses patamares, porque o que levou essa precificação foi os resultados que ela gerava que não eram reais. Então, a gente tem que partir de uma outra premissa e não olhar para esse valor de cotação. Mas assim, olhando sobre. Eu prefiro olhar pelo seguinte: é difícil você saber quanto ela vale. Mas é fácil talvez você olhar e pensar o quanto que talvez ela não vale. Então, se a gente olhar para um cenário onde a empresa não quebre e volte a dar lucros, se a gente pensar que o ROI do setor ficaria na casa de 15%, então eu fiz algumas contas aqui do seguinte: pegando o ROI de 15% sobre o valor de mercado, subentendendo como se ele fosse o PL atual da empresa. Se a gente fizer esses 15% com base no valor de mercado, usando ele como se ele fosse o PL, a gente teria um lucro de 336 milhões. E é claro que isso é já pensando naquele cenário otimista, que a empresa já conseguiu arrumar todas as coisas que precisaria arrumar e estaria entregando um ROI compatível com o segmento. Aí eu peguei o seguinte: o dividendo sobre o valor de mercado, contando com uma distribuição de 50%. Aí aqui a gente ficaria com um dividend yield na casa de 7,50. Aonde que eu estou querendo chegar? A esse nível de cotação, se você for parar para pensar que ela é uma empresa perene e ela conseguindo se recuperar de forma saudável, mesmo que ela não entregasse muita valorização de cota, nesses preços atuais ela já conseguiria, se ela se tornasse rentável e entregasse um ROI compatível com o setor, distribuindo 50%, com base nesses preços que ela está sendo trabalhada, ela já conseguiria remunerar o acionista com um dividendo interessante. Mas é claro, de novo, que isso é um cenário positivo, onde tudo deu certo. Aí você pode me perguntar, mas por que você está fazendo 50% de PL e não 100%? Por conta do seguinte: se o ROI estimado é na casa de 15% sobre o patrimônio líquido, então, para a empresa crescer o patrimônio líquido, teriam duas formas. No caso, ela poderia fazer uma chamada de capital para aumentar esse patrimônio líquido, mas isso eu creio que nesses preços de cotações não iria ocorrer, porque iria pegar mais uma vez um preço achatado de ação e não conseguiria levantar talvez muito capital. Então eu acredito que isso daí seria algo mais para ser efetuado quando a empresa já estivesse mais saudável e com maior credibilidade no mercado. E a segunda ponta para você aumentar uma base de patrimônio líquido seria dando lucro. E como que você aumenta ele? Você gera o lucro do período, esse lucro vai lá para o PL no balanço quando você encerra o período, e aí ele aumenta na conta de lucros acumulados. Se você distribuir 100%, você vai tirar do PL todo esse montante. Então, você distribuindo 50% ou menos do que isso, você vai fazer o quê? Dar um aumento de PL ao longo do tempo e remunerar o investidor também na mesma proporção. Então, a empresa ela vai ter um processo um pouco complicado ao longo desse período, porque ela vai precisar arrumar a casa, tornando a empresa saudável e rentável, e ao longo desse processo ela vai ter que distribuir menos, com o objetivo de ir aumentando esse PL, retendo esse capital. Aí sim ela vai conseguir remunerar sempre esse ROI sobre uma base maior, e entregando cada vez mais lucratividade ao longo dos anos, ela vai conseguir aumentar essa base de PL, aumentar o valor de cota e remunerar melhor ainda o acionista. Mas o que eu estou querendo dizer é que
Você que olha para a IRB com aquele olhar muito de ganância, pensando que ela vai multiplicar 39 vezes, talvez isso não venha a acontecer, e muito menos no curto prazo. Mas se você olhar para ela numa questão de que, mesmo que ela não tenha tanta valorização de cota, porém ela já consiga se tornar saudável, rentável e distribuindo um dividendo de 50% com base no ROI compatível com o segmento, ela já conseguiria te remunerar com um dividendo interessante. Bom, a minha opinião sobre IRB é nessa linha. Eu tenho uma posição não focada nessa alta multiplicação e etc, mas eu acho assim que ela é uma empresa perene com parceiros sólidos, que no caso é Itaú, Bradesco, BlackRock, e tem também o investidor Luiz Barsi. Não que isso seja referência, mas você tem que entender o seguinte, para ela chegar no cenário onde ela quebra, talvez esse cenário ele não ocorra. E quando a gente visualiza essa questão do quanto a empresa está valendo, se ela conseguir se tornar rentável e entregar o ROI compatível, mesmo que ela não gere muita valorização, trazendo um ganho de capital sobre a cota, ela iria trazer um dividendo compatível com o mercado. Mas é claro que, como é uma empresa de extremo risco, você tem que fazer aquela posição do seguinte: uma quantidade suficiente para que, se ela multiplique, ela te traga retornos, e uma quantidade suficiente para que, se o pior acontecer, isso não atrapalhe o seu patrimônio. É claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, e se você curtiu esse vídeo, senta o dedo no like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!